tema do nosso estudo, este é o estudo de número 2 do livro do autor T.D. Jakes, o bispo T.D. Jakes, e o tema é Curando as Feridas do Passado. Hoje nós vamos falar sobre a UTI de Deus. Sim, UTI, Unidade Intensiva de Tratamento. O profissional que trabalha na UTI e se dedica a esta modalidade de atendimento chama-se intensivista. Então eu quero tanto abordar essa questão da UTI como um lugar de um tratamento intensivo, como também eu quero abordar a questão do intensivista, que é aquele que está ali monitorando, cuidando, para que aquele paciente que está em situação gravíssima possa ter todo o cuidado, toda a atenção e não vir a óbito. Na UTI de Deus, ele chama as pessoas e seu passado para purificá-los com o sangue de Jesus. Ele estende as mãos e diz: levanta-se. Você pode vir a mim, independente de qual que seja a situação, de qual problema que a pessoa esteja enfrentando. Ela pode ir até Deus e, se estiver com algum problema gravíssimo, se tiver que ir para a UTI de Deus, na UTI de Deus todos são salvos. Nenhum que está na UTI de Deus perece. O convite que Jesus faz em Mateus 11:28 é para todos. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É para aqueles que estão em situação de risco, é para aqueles que não estão em situação de risco. Tem um texto, um autor que o T.D. Jakes cita, que é Davi. E ele trabalha o seguinte, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas tratando-se da família de Davi, ele errou muito. Ele foi pivô de situações gravíssimas na vida dos seus filhos. Davi cometeu adultério, Davi cometeu homicídio, Davi abusou da sua autoridade como rei e ele precisou ser aconselhado por alguém. Alguém foi um intensivista na vida de Davi, que foi Natã, que o aconselhou a se arrepender e o alertou que as consequências, que Deus perdoaria ele daquele pecado, mas as consequências daquele pecado recairia sobre a sua casa, sobre os seus filhos, que iriam cometer erros que ele tinha cometido e outros erros piores do que aqueles. O arrependimento de Davi, você vai ver que foi crucial para a mudança da vida dele. Tanto que no Salmo 51, Davi faz uma oração diante de toda aquela circunstância, diante de toda aquela experiência ruim, negativa que ele teve. E ali no Salmo 51, você vai ver que é na oração de Davi, ele está falando dos seus erros, dos seus sentimentos, dos seus medos, do seu arrependimento e do temor que ele tem de Deus a partir daquela mudança. Mesmo sabendo que não devemos repetir o fracasso de nossos pais, muitos são vulneráveis à fraqueza e erro dos pais. A gente precisa entender que às vezes um pai, uma mãe traz consigo, comete uma atitude, consequência de um erro ou de uma raiz, de uma amargura que tem dentro dela. Muitas pessoas se sentem culpadas por coisas as quais não têm ou não tiveram controle. Elas se culpam por serem vítimas. O inimigo deseja destruir os filhos de Deus. Podemos pensar que o nosso segredo é o pior do que o do outro, ou de outras pessoas. Mas tenha certeza, queridos, de que Ele, o nosso Pai, Ele sabe tudo e que ainda nos atrai com um chamado para irmos após Ele e Ele nos aliviará. Independente da fonte do mal, Jesus vem para nos libertar. Então,
Você precisa colocar no teu coração que qualquer que seja a situação, não importa a fonte de onde o mal tenha gerado a angústia, a aflição, a dor, né? Não importa o caso, se é grave ou gravíssimo, Jesus veio para nos libertar deste mal. Nós só podemos receber de Deus porque nós entendemos que precisamos dele. Mateus 9, versículo 10 e versículo 12. Jesus diz assim, ó. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegando muitos publicanos e pecadores, se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, queridos, entendendo isso, a gente vai compreender que para os doentes é que ele veio. E eu vou dizer para vocês, muitas vezes não se consideram doentes, porque também não reconhecem a sua doença. O inimigo se esconde nos segredos e mentiras que tentamos esconder. Quando não confessamos ou quando não revelamos o pecado. Quando escondemos as feridas causadas por todo tipo de maus tratos. Não devemos negar ou reprimir esses sentimentos, mas tentar entendê-los humildemente, deixar o amor de Deus tratá-los. Isso nos faz pensar que a nossa humanidade, né, com as suas limitações, tem tendências para o mal. Assim, sentimentos negativos e maléficos se fazem presentes em nossas vidas. Por isso que a gente precisa entender que quando o apóstolo Paulo, orientando a igreja, ele pede para que nós coloquemos o capacete da salvação. Porque os pensamentos e os sentimentos, eles estão ali na nossa mente. E a mente é um campo de batalha, né? Tem um livro da Joyce Meyer que chama Campo de Batalha. E trabalha bem isso daí. Então a gente precisa entender, a nossa natureza humana, ela precisa de ser tratada por Deus, porque a nossa natureza humana, ela é limitada, e a nossa natureza humana, ela tem tendência para o mal. O apóstolo Paulo ele vai nos orientar sobre isso em Romanos 7, 18 ao 25, e Romanos 8, do 8 ao 11. Eu vou abrir aqui e vou ler para vocês, para que a gente possa, juntos e juntas, acompanharmos a palavra. Romanos 7, do 18 ao 25, a palavra diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu que o faço, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está sempre presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus,
por Jesus Cristo nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha que palavra profunda do apóstolo Paulo e sincera. Paulo está dizendo justamente que a natureza humana dele é uma natureza contaminada, mas que o homem espiritual, o homem interior, é um homem que se reporta a Deus, mas lutando contra a natureza da carne, contra a sua humanidade. Paulo está dizendo claramente aqui que a sua humanidade é frágil, a sua carne é fraca. E é o que Jesus dizia: vigiem, orem, porque a carne de vocês, a carne é fraca, mas o espírito que é forte. Ou seja, a carne vai sempre tendenciar para o lado natural, o lado humano. O espírito vai sempre buscar a presença de Deus. Outro texto é Romanos 8, do 8 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal, por causa do vosso pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós. Aquele que ressuscitou Cristo, Jesus dentre os mortos, há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Nós desmascaramos as trevas e não damos lugar para o inimigo dominar quando não há lugar onde ele possa se ocultar. Ou seja, se nós reconhecermos que precisamos ser curados, nós seremos curados. Se nós não reconhecermos que precisamos ser curados, nós não seremos curados. Se nós não reconhecermos que precisamos de perdão, nós não seremos perdoados. Deus não nos recebe de outra forma, senão como filhos. Como filhos, nós estamos na casa do Pai. E como filhos, nós estamos recebendo de volta na casa do Pai muitos e muitas daqueles e daquelas que saíram, que erraram e que estão voltando para a graça de Deus. Portanto, não há nada que possamos usar em nossa aparência para nos identificar como justos ou como santos, que possa nos salvar. O que Deus quer que nós usemos não é o que está por fora. Deus quer que nós usemos o que está por dentro. É a presença do Espírito Santo de Deus. E às vezes, aquilo que você não tem domínio porque é como se fosse algo que enfraquece a sua fé. Então, você precisa deixar Deus quebrar essas correntes que são pensamentos, sentimentos ou feridas não tratadas. Você precisa deixar Deus tratar essas situações. Não importa quão difícil pareça ser a vida, as pessoas precisam abrir o caminho para Jesus, deixar Deus curá-las.